de hoje eu vou mostrar para você quais são os esquemas de colar a cera e qual é o melhor aproveitamento da cera. Como por exemplo, eu vou dar a dica de quando eu uso a cera desta maneira e por que eu faço o corte da cera nesse tamanho aqui. Também tem um outro modelo que com certeza vocês já devem ter visto no meu canal, que eu faço a colagem da lâmina completa com esse corte pequeno aqui no canto da cera. Eu vou explicar para você por que eu faço isso e qual é a reação da abelha quando ela recebe a cera dessa maneira lá na colmeia, no ninho da colmeia. Também eu tenho uma outra forma de estar colando a cera. Em algumas épocas do ano eu colo a cera desta maneira aqui. Fica tranquilo que você vai saber de tudo, por que eu faço cada tipo de corte. E também eu vou falar para você quais são as vantagens e as desvantagens de estar usando a lâmina completa. Se você quiser saber tudo isso aqui e mais um pouco, fica comigo nessa aula que vai ser top. Aproveita, chama mais alguém para assistir, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito, que hoje vai ser show. Então vem. Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao canal, seja bem-vindo ao canal Genética Apícola. Eu sou a Kátia, eu sou bióloga, especialista em produção de abelhas rainhas e hoje o meu assunto não será sobre rainhas, mas você pode influenciar diretamente a produção das suas rainhas a partir do manejo que você faz aqui nas colmeias. Bom, aproveita, se inscreve no canal, você que não é inscrito, me dá o seu like, porque para que eu possa trazer mais conteúdos para você e querendo não é uma troca, você dá o seu like e eu trago mais conteúdos aqui pro canal. Primeiramente eu vou começar aqui com a minha mesinha de fazer a manutenção dos quadros. Eu fiz pregamos aqui numa tampa de núcleo, então eu consigo levar isso aqui para qualquer lugar, como não fui eu que estava fazendo aqui, eu sempre tenho a ajuda do meu esposo para fazer essas manutenções. Ele é mais alto, então ele colocou aqui no tijolo, ficou bem ideal a altura para ele, ele conseguiu trabalhar numa boa. Então, para que serve isso aqui? Isso aqui é um quadro já esticado, até faltou um arame aqui, nós adaptamos, né? Porque vamos colar a cera aqui em cima no friso, então acreditamos que esse arame não vai fazer tanta falta assim, até mesmo porque esse aqui será um quadro de ninho. É um quadro que não vai precisar ir para a estufa, é um quadro que não vai precisar ir para a centrífuga, então não tem perigo da cera ficar quebrando. Esse esticador de arame que está aqui em cima, ele funciona da seguinte maneira: aqui tem uma manivela e o parafuso vai para frente e para trás. Então a gente coloca o quadro aqui, no caso, e aperta a madeira e o arame fica todo soltinho aqui, ó, como você está vendo aqui, ó. A partir do momento que o quadro sai de dentro do esticador, vamos voltar aqui, o arame fica todo esticadinho de novo. Tá vendo que legal? É bem bacana, né? Então, ele fica aqui em cima dessa estrutura, para quando a gente terminar o trabalho aqui no sítio, a gente recolhe tudo, deixa tudo guardadinho, porque aqui é feito várias manutenções do próprio sítio mesmo, tá bom? Então, vou começar pela primeira colagem de cera, que é a colagem da isca, que é esse filete de cera aqui pequenininho. O filete de cera, que ele é colocado dentro do friso aqui e fixado geralmente no primeiro arame aqui. Por que ele é feito isso? Essa maneira de colar a cera, gente, serve apenas para capturar enxames. Então isso aqui chama-se cera isca. Deixa eu colocar aqui bem certinho, que acabou soltando. Então o que eu tenho que fazer aqui? Aqui eu ainda vou passar um pouquinho de cera para fixar a cera dentro do friso. E aqui ainda vou esquentar com a bateria pra gente deixar o arame colado dentro da cera, para fundir o arame com a cera mais precisamente, tá? Então esse aqui serve exclusivamente pra gente fazer a captura de enxames. Então quando você quer capturar enxames na natureza, você prepara a caixa isca com 5 quadros geralmente, e você coloca todas as ceras nessa posição, cortada fininho, nesse filetezinho aqui. Isso serve para capturar o enxame. Por quê? Quando o enxame vem de uma enxameação, geralmente vem muitas campeiras, ou aliás, só vem abelhas campeiras e abelha rainha.
Por que só vem as campeiras? São as abelhas que voam na colmeia. E quando essa abelha chega nesse enxame, ela não pode ter a lâmina completa, porque você vai acabar separando o enxame. Qual que é o sistema da abelha de enxameação? Ela vem num monte de abelhas e elas vão, entre elas vão ficar grudadas nesse montinho com vários quadros de cera nesse tamanho, de isca, e elas vão ficar aqui, elas vão começar a construir um favo para que a rainha comece a fazer postura. Então é o objetivo de vida delas, quando elas chegam de enxameação num local onde elas encontram a cera dessa maneira aqui, as abelhas tendem a rapidamente construir um pedaço de cera, um pedaço de favo puxado, para que a rainha consiga fazer a postura. Então, quando uma colmeia enxameia lá de algum enxame, provavelmente aquela abelha podia estar apertada, sem espaço naquele local, ou era mesmo a hora da abelha enxamear. Se você conhece já o meu canal, conhece outros vídeos aqui, você sabe que eu já falei sobre a enxameação e também você sabe que a abelha africanizada tem a tendência de enxamear após os 2 anos de vida. Isso é de lei da abelha africanizada. É uma característica dessa raça, tá? Então você entendeu? Quando eu deixo a isca dessa maneira aqui, eu deixo apenas para capturar enxames. Não é interessante deixar isso aqui para a abelha construir sozinha num ninho completo, ou você colocar vários quadros desse aqui para a abelha construir a cera. Eu vou dizer por que não é interessante. Então, papel e caneta na mão, porque isso aqui é uma super dica. Isso aqui é dica de curso, pessoal. É dica de quem vem aqui aprender comigo nas aulas práticas aqui no meu apiário, aqui no meu laboratório. Ok, então, se você colocar esse tipo de isca aqui e de repente você tem uma grande entrada de néctar, o que as abelhas fazem? Elas vão sim construir favos, mas elas não vão, geralmente a abelha não constrói o favo inteiro todo de uma vez. Raras vezes ela faz isso. E quando ela constrói o favo todo, ele completo, muitas vezes ela aproveita, como eu já disse, a abelha africanizada, ela tem uma genética muito forte à enxameação. E quanto mais alvéolos de zangão essa abelha produz, mais é a tendência dessa abelha enxamear, mais ela tem uma genética enxameatória. Por que eu estou dizendo isso? Se você colocar o favo em épocas de grandes floradas, dessa maneira aqui, com a isca pequena, ela vai ter a tendência, numa entrada grande de néctar, de produzir alvéolos de zangão na sua maior parte dos quadros. Para mim, para você que é um produtor de mel, não é interessante eu ter um quadro inteirinho de zangão, ou 2 ou 3 quadros inteiros de zangão dentro da colmeia. Você imagine que numa cera completa, inteirinha assim, as abelhas elas conseguem produzir 3.000 alvéolos de cria de um lado e 3.000 alvéolos de cria do outro lado. Então, para mim, que sou produtora de mel, para você que é produtor de mel, qual é a vantagem? Me diz aí, pensa comigo. Qual é a vantagem de você deixar a sua abelha produzir alvéolos de zangão? Qual é o objetivo disso? Na verdade, nenhum. Porque se você faz o controle da sua rainha, também uma outra coisa, você pensa que você vai trocar a rainha de determinada colmeia e você pensa, muitas vezes vem até mim pessoas que pensam assim, ó, professora, mas eu preciso de zangão para fecundar suas rainhas. Gente, quando acontece o voo nupcial, a fecundação, os zangões vêm de muito longe. As rainhas voam até 5 quilômetros, as princesas, que são as rainhas virgens, elas voam até 5 quilômetros elas voam até 5 quilômetros buscando a área de convergência dos zangões, aonde tem uma concentração maior de zangão, a rainha vai naquela direção e os zangões também procuram as rainhas. Então eles ficam juntos entre si, entre eles em algum lugar, esperando a rainha. Acredite que os zangões eles até brigam sem ter princesa nenhuma ainda ali perto, eles ficam disputando entre si para conseguir fecundar uma princesa. Tá?
tá? Então, isso daqui serve apenas para captura. A partir do momento que você capturou o enxame, você tem que ir lá e fazer o manejo e trocar por lâminas completas, tá? Então, entendido isso daqui? Esse sistema aqui é o último sistema que eu vou falar para vocês hoje aqui. Então, vai ser a última coisa que eu vou falar aqui no vídeo. Enquanto isso, se você já pegou uma dica legal aqui, eu mereço o seu like e também eu mereço a sua inscrição. Se inscreva no canal, que você vai ver que aqui é um canal que você aprende de verdade, tá? Uma outra coisa que eu queria... Tá, bom, é isso. Entendido aqui? Beleza, essa aqui vai ficar por último. Então, vamos lá. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui. Por exemplo, assim. Aqui faltou colar em cima, porque eu ainda não terminei o meu trabalho. Então, resolvi, antes de terminar tudo, gravar esse vídeo pra vocês. Antes que não dê tempo e eu não faça mais vídeo nenhum. Gente, a lâmina completa. A lâmina completa... Se você entendeu para que serve a isca, você vai entender para que serve a lâmina completa. Quando eu capturei o enxame ou quando eu estou fazendo o manejo do enxame, é muito mais inteligente, é muito mais vantajoso eu colocar a cera inteira, porque eu tenho uma rapidez no desenvolvimento da colmeia e eu tenho uma maior área de crias de operárias, porque eu preciso de operárias, já que eu sou um produtor de mel, você é um produtor de mel, você precisa das operárias para quê? Para que elas produzam mel para você. Então, quanto maior o seu enxame, quanto mais estimulado tiver o seu enxame, maior vai ser a produtividade. Então, a lâmina completa é sim uma grande vantagem para você estar colocando nas colmeias. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é o custo, porque hoje a cera você encontra até a R$100 o quilo. Então é uma ferramenta importantíssima para a apicultura. Sem cera a gente não consegue desenvolver os enxames, porém o custo dessa cera é muito alto. Então a gente tem que, quando vai fazer esse manejo, a gente tem que avaliar bem, botar as coisas na calculadora, botar tudo na ponta do lápis para ver quando que eu posso colocar as lâminas inteiras. É claro que na melgueira é preciso colocar a lâmina inteira, porque quando você vai fazer a centrifugação, você acaba permitindo que a lâmina quebre por ela não estar fixada em todos os arames. Então a lâmina tem que estar fixada nos arames para que você tenha uma boa extração de mel e que você não perca mais ainda estragando os favos, quebrando os favos. Dizem as literaturas que a abelha, para construir 1 kg de cera, ela consome 8 litros de mel, ou de néctar no caso, né? Então você imagine, se você deixar uma lâmina isca, é claro que você pode deixar isca, porque, como eu falei, é por questão financeira, muitas vezes, que a pessoa acaba não colocando a lâmina inteira, né? Bom, desvantagem é o custo. Vantagem são todas, porque a abelha vai desenvolver mais rápido, ela vai produzir mais cria, vai encher o enxame muito mais ligeiro. Então, você vê um desenvolvimento maior quando você coloca a lâmina inteira. Nesse caso aqui, eu vou esperar um minutinho, alguns segundos, para você me dar o seu like, que eu tô sentindo aí que você quer colocar o dedo no like, quer se inscrever no canal, mas você tá vidrado no meu vídeo aqui, né? Então vai lá, eu dou um minutinho para você se inscrever e convida mais gente para vir assistir aqui, porque esse vídeo aqui, com certeza, você vai aprender de verdade, tá? Gente, uma outra situação que eu muitas vezes coloco, e agora, esse ano, eu vou ter que trabalhar dessa maneira. Por quê? Todos nós sabemos que o mel a apicultura está em crise. Na verdade, o trabalho rural, a produção rural está difícil de levar para frente, porque os custos hoje para você produzir são muito altos. Eu não digo isso só para apicultura, eu digo isso no geral, na agricultura, o insumo, para você fazer a manutenção, tudo está custando muito.
Então, às vezes, não está valendo a pena a venda do mel, por exemplo. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu participo de alguns grupos de apicultura e o mel hoje, para ser exportado, o exportador hoje está pagando no máximo R$7, de 5 a R$7. Muitas pessoas falam até, em alguns lugares, que o preço do diesel, do litro do diesel, está custando mais caro do que o quilo do mel para exportação. Então, eu vejo assim muitas pessoas desistindo da apicultura, apicultores que têm uma estrutura grande, apicultores de anos, de 20, 30 anos aí na apicultura, hoje estão desistindo porque a apicultura não está se tornando mais viável em relação ao custo, ao quanto se paga pelo mel. Aí você vai dizer assim, ah, professora, mas tem gente aqui que vende o mel a R$70 o quilo, R$80 o quilo. Eu só dou os parabéns para quem consegue vender, quem consegue ter uma venda a esse valor. Porque eu penso assim, além de você ser um produtor, você tem que ser um bom vendedor. Então, se você escolheu cifar o seu mel, deixar ele todo legalizado para você sair vendendo de quilo em quilo, ótimo. Se você consegue despachar toda a sua produção assim, perfeito, que bom que você consegue vender a um custo, a um valor mais agregado, porque na verdade é um trabalho magnífico o que a gente faz com a abelha. O quilo do mel vale R$80? Por que não? Então assim, quem vende o mel, quem faz o produto ser valorizado, muitas vezes é você. Só que assim eu também entendo que para você conseguir despachar o mel a esse valor e conseguir vender ele a esse valor, você precisa ter uma estrutura por trás disso, você precisa ter um planejamento de vendas, talvez você precisa de uma equipe de vendas e também que acaba sendo um custo a mais. Então, de repente, você pode ser um bom produtor, mas você tem que dar o seu mel para outra pessoa vender, você vai ter que ganhar um valor um pouco a menos. É muito fácil se falar em produção de mel quando você produz aí em venda de mel a R$80 o quilo, só corrigindo o que eu falei. Quando você produz aí 1.000 quilos, é muito fácil você colocar 1.000 quilos a R$80 no mercado, porque você vai vendendo de boca em boca, de porta em porta. Agora, como eu tenho alguns clientes aqui no Rio Grande do Sul, com 300 tambores de mel, com 100 tambores de mel, então como que a pessoa vai fazer a venda desse mel todo sem ter uma estrutura por trás de tudo isso? Então precisa de CIF, precisa de legalizações, precisa de autorizações do MAPA, Ministério da Saúde. Bom, eu nem sei tudo que é necessário, eu sei que é uma burocracia enorme para a gente conseguir vender um produto que é puríssimo, produzido pelas abelhas, um produto que é considerado um ouro líquido, né? É um produto medicinal, um produto assim que, gente, eu não vejo desvantagem nenhuma para quem consome o mel, tá certo? Então, isso daqui é uma forma de você economizar. Por quê? Lembra que eu acabei de falar para você agora que se você usar a isca desse tamanho aqui, você colocar isso no ninho numa época de bastante entrada de néctar, o que pode acontecer? A abelha produzir muitos alvéolos de zangão, o que prejudica a sua produção. Outra coisa, esse sistema aqui é um sistema para você economizar dinheiro. Agora muitas pessoas estão dizendo assim, olha, eu vou parar com a apicultura porque não está sendo vantajoso, hoje fui lá comprar cera, o valor da cera R$97. Então assim, é muito caro, é um valor muito alto que às vezes se torna inviável realmente. Se você tem lá 200, 300 colmeias, se torna totalmente inviável nessa época com o mel a R$5 o quilo na exportação, se torna totalmente inviável essa produção. Por isso que eu estou apresentando para vocês esse sistema aqui de colar a cera. Por que, professora Kátia? Aqui, vocês estão vendo que eu estou economizando cera. Por que eu não colei a cera no sarrafo superior, na cabeça do quadro? Por causa desse esquema que eu falei para vocês aqui da isca. Se eu colo a cera aqui em cima e a abelha vai trabalhar para baixo, ela vai fazer muitos alvéolos de zangão que vai prejudicar a minha produtividade. Agora,
Se eu colo a cera dessa maneira aqui, com ela encostado no sarrafo na lateral, uma ponta no sarrafo de cima e toda a parte inferior colada no sarrafinho de baixo aqui, eu evito que a abelha faça excessos de alvéolo de zangão. Ela vai produzir a cera para cima e ela vai construir apenas alvéolos de operária. Ela vai seguir o trabalho da cera começar daqui, então ela vai fechar toda essa parte aqui. Gente, ela faz isso sem problemas nenhum e ela constrói a maior parte dela aqui, ó, tudo alvéolo de operária. Não vai ter o problema de ter quadros inteiros de zangão ou quadros metade de alvéolo de zangão, que para nós não é interessante. Deixa o seu vizinho produzir alvéolo de zangão. Você, como produtor, tem que produzir alvéolo de operárias. Você tem que fazer com que as suas abelhas sejam produtivas para você. Você não pode perder tempo na apicultura, porque as floradas são muito rápidas, tudo é muito rápido na apicultura, às vezes o tempo também não colabora e, querendo ou não, é prejuízo total pra gente. E para quem fica o prejuízo? Pra gente, que tá aqui produzindo, que tá metendo a cara e fazendo e gastando, e indo atrás da abelha e fazendo migração, vai para um lado, vai para o outro. Até isso é uma coisa que muitos apicultores vêm dizendo: olha, nós vamos parar com a migração porque realmente não vale a pena. Para você levar a abelha de um lugar para o outro, é R$1.000 para ir, R$1.000 para voltar. E quem é que está tirando isso na abelha, tá? Então aqui, ó, gente, no meu canal, com certeza você nunca vai me ouvir fazendo marketing apícola. Isso eu não vou fazer. Eu vou sempre dizer para vocês a verdade, o que realmente acontece na apicultura. Tem muito vendedor de produto que na verdade não sabe para que serve realmente os produtos da abelha e não sabe nem utilizar os produtos da abelha. Esse negócio aqui, por exemplo, é uma coisa que eu comprei na internet. A maioria dos quadros, ele é fora do padrão. Então, isso aqui é uma coisa de vendedor. Alguém viu isso aqui e pensou: nossa, eu posso ganhar dinheiro com isso. Então, eu vou produzir vários desses e vou vender na internet. Foi bom. Só que, infelizmente, é um tamanho menor, não cabe. E aqui, ó, os quadros que eu trabalhei aqui, eu só tenho quadros padronizados. Então, eu vou mostrar aqui um para vocês, por exemplo. Talvez esse aqui agora entre porque o arame ficou bem esticado. Mas a maioria dos quadros não estava entrando aqui. Então, a gente tem que cuidar muito com isso. Tem muito vendedor de produtos na internet que tem pouca funcionalidade de verdade, né? Tá certo, gente? Então, essa aqui é uma maneira de você estar economizando, de você estar mantendo a sua abelha, mas economizando. Então, para você que está pensando em desistir, não desista. Continue na apicultura, vá mantendo as suas abelhas. Se elas produzirem o mel, deixe para elas comer, mas não deixe, se você não quer vender o mel, deixe para a abelha comer. Mas não deixe de fazer o manejo, não deixe de trocar cera, não deixe de trocar a rainha, porque uma hora a coisa vai melhorar. Eu tenho certeza, uma hora vai ter um preço melhor no mel, as coisas vão dar uma reviravolta, com certeza, eu confio nisso. E a gente vai estar com a abelha preparada, porque se você não fizer manejo nenhum agora, você vai começar a perder enxames. E na hora que o preço estiver bom, o que vai acontecer? Você vai querer ir lá recuperar a sua abelha, você vai querer ir lá e vai comprar cera. Então, vai fazendo devagarzinho o que você pode, para que você não deixe a sua abelha cair totalmente, tá certo? Bom, gente, e agora aqui a minha galinha dos ovos de ouro, quer dizer, a minha abelha dos ovos de ouro. Seria isso mais ou menos, né? Por que que a professora Kátia faz esse corte aqui assim na cera? Gente, a abelha, ela precisa produzir zangão. Só que você sabia que a abelha não tem necessidade de produzir mais que 10% de zangão em relação a toda a cera que tem dentro da colmeia? É isso aí. Então, esse corte aqui no cantinho serve para quê? Para a abelha fazer o favo de alvéolos de zangão. E, pasmem, acreditem mesmo em mim. Eu tenho vários quadros assim. Quem é meu aluno e vem aqui trabalhar comigo, vem aqui participar do meu curso presencial,
o aluno vem, ele diz assim, professor, e esse corte realmente funciona? E quando eu chego no apiário, eu mostro para eles como que a abelha trabalha aqui, eles ficam muito impressionados. Mas é um manejo simples e é um manejo apenas para ordenar a abelha. E o que eu faço? A partir disso aqui, eu consigo ter uma visão sobre a vontade ou não da abelha rainha querer enxamear. Então, eu vou explicar com mais calma isso aqui. Gente, eu faço esse corte aqui. Essa cera aqui, ó, só que tem que ser bem coladinha e bem fixada no arame. Ainda não terminei, como eu falei pra vocês. Esse pedaço aqui é 10% dessa cera toda aqui. Então, esses 10% aqui, se a abelha precisar, ela vai produzir alvéolo de zangão. Se ela não precisar, ela vai ficar assim e ela vai encher aqui de alvéolos de operário. Numa época que entrar mais néctar ou mais cera na colmeia, ela vai produzir o alvéolo de zangão e vai ter 10% de zangão na sua colmeia em todos os quadros. Professor, eu boto em todos os quadros? Sim, bota em todos os quadros esse corte. Faz todos os quadros esse cortezinho aqui. A sua abelha só vai produzir zangão se ela precisar produzir. Se não precisar, vai ter alvéolo de operárias. E você vai continuar produzindo mel, você vai continuar tendo um enxame populoso de operárias e não de zangão. Então, isso aqui é apenas para isso, para você controlar a produção de zangão dentro da colmeia e evitar a enxameação das suas colmeias. Por que isso, professora Kátia? Porque se você perceber que você colocou a cera dessa maneira aqui lá nos seus ninhos, e você perceber que a sua abelha quer produzir mais zangão do que esse pedaço aqui permitido, o que você vai entender? Que a sua abelha, ela tem uma tendência a enxamear, que logo ela vai, ó, capar o gato da sua colmeia. Então, você presta bem atenção, você cuida lá como que a abelha está fazendo a produção de cera, veja se ela não está produzindo alvéolos de zangão em excesso, que isso vai prejudicar futuramente a sua produção. De repente, numa época que a abelha tá boa, tá no ápice da produção, ela resolve enxamear porque você esqueceu de controlar isso tudo. Viu que fácil, gente? Muito simples. É só fazer o manejo, é só entender da biologia da abelha, é só entender o que a abelha sempre vai te dar a resposta para o que você procura. Mas para isso, você precisa saber o que você está fazendo e você precisa entender a biologia da abelha. Simples assim. Que legal, né? Gente, bom, seria isso que eu queria falar hoje para vocês. Obrigado por você ter se inscrito, que eu sei que você se inscreveu. Obrigada também pelo like. Se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários para mim. E se você quiser vir aqui fazer um curso comigo, aprender de verdade apicultura, manejo, sem enganação, sem marketing apícola, sem aquela dizer, gente, venha pra cá que você vai produzir mel, você vai ganhar dinheiro com o seu enxame em 30 dias. Isso eu ainda não consegui fazer, mas quem sabe vou tentar, né? Gente, valeu, obrigada por tudo, obrigada por ter ficado comigo no vídeo até o final. E eu vou nessa. Valeu? Fui!